E aí galera, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula. Nós vamos trabalhar hoje tabela periódica, tá bom? Dá para perceber, né? Porque é tabela periódica, óbvio. Então vamos lá, gente. Começando a brincadeira aqui. Essa tabela periódica nós temos, só para fazer um lembretezinho, essa parte aqui é uma partezinha de elementos químicos novos, eu não vou colocar para vocês agora, aí não vai haver necessidade de nós colocarmos nesse momento. Primeira coisa que eu quero colocar assim em evidência para vocês, mais uma vez, a tabela periódica ela é organizada, uma das coisas mais organizadas que existe, né? Tirando no meu quarto, tá? Olha aqui, os números atômicos dos elementos químicos são organizados dessa maneira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Tá, nós começamos a brincadeira assim, por quê? Se um dia eu vou falar para vocês assim, me encontra por favor o elemento químico ouro, você vai pegar e lembrar, a U tá onde? Você vai ficar caçando ele na tabela periódica, né? Literalmente. Tá, mas se você falar assim, pega por favor o número atômico 79, é bem mais fácil, só você ir numa sequência numérica que você vai achar o elemento químico de número atômico 79, então fica bem mais fácil, tá? Então é bem organizado. Mais uma coisinha, a tabela periódica é organizada por dois, nós chamamos de vamos pensar assim, são duas regiões da tabela periódica, que essas duas regiões juntos viram o grupo A e o grupo B, certo? Tá, mas os dois juntos dão 18 grupos, esses 18 grupos é separado em A e B. Tá, vamos deixar o negócio um pouquinho mais fácil. Olha essa numeração louca que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Isso aqui é o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esses 18 vão ser separados em dois grupos, o A e o B. Tudo isso junto vira nada mais, nada menos do que colunas, tá? Que essas são as coluninhas da tabela periódica. Mas vamos lá, como que eu vou fazer essa divisão agora para ficar mais fácil? Eu tenho aqui, ó, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Ou seja, isso que eu tenho agora é meu grupo A, certo? Então vamos pensar o seguinte, esses grupos A, eles possuem nomes? Sim, esses grupos A possuem nomes e você tem que saber de cabeça todos eles. Por exemplo, 1A são os meus metais alcalinos. O 2A são chamados de metais alcalinos terrosos. O 3A, que são todos esses elementos, são chamados de família do boro. 4A é chamado de família do carbono. 5A é chamado de família do nitrogênio. Todos esses elementos químicos aqui. Família 6A são os calcogênios. Família 7A são os halogênios. E terminando aí, família 8A são os nossos gases nobres. Tudo bem? Então olha só, vamos pensar o seguinte, Vitor, quem que são então os metais alcalinos? Os metais alcalinos está aqui na família 1A, certo? No grupo 1, tá? Quem são esses elementos? O hidrogênio não vai entrar, tá? É uma exceção. O hidrogênio não entra, mas quem são os metais alcalinos? Esses elementos químicos aqui, ó. Li, na, Cama, o Robson, o César e o Franço. São esses elementos químicos. Tá, o que são os elementos químicos da família 2A? O 2A, que são os metais alcalinos terrosos, são esses elementos químicos aqui, ó. Bela, Magrela, casou-se com o senhor, barão, ratão. São todos esses elementos químicos e assim por diante. Correto?
Tudo bem? Então tá, o que vocês já sabem? Vocês já sabem todos os nomes da família do A, que são os mais importantes, certo? Todos os grupinhos, os grupos de 1, o 2, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18, tem esses respectivos nomes, correto? Vocês já sabem que os elementos químicos estão organizados em uma sequência numérica, e vocês também sabem que são 18 grupos dentro da tabela. Tudo bem? Ô Vitor, e se eu quiser trocar, em vez de colocar um A, eu colocar grupo 1, posso? Pode. Em vez de 2A, 2, posso? Pode. E 3A, posso pôr 3? Não. Se você colocar grupo 3, é esse grupozinho aqui. Então aqui é o 13, tá? Que é esse grupo aqui. Depois o 14, 15, 16, 17 e 18. Tudo bem? Agora olha só, tem uma coisa bem interessante. Você sabia que pelo menos 70% dos elementos químicos que nós temos na tabela periódica, eles estão no estado sólido? Olha só, vamos pensar assim: quais os elementos químicos que não estão no estado sólido? Eu vou especificar para você da cor preta. Olha só, os elementos químicos que não estão no estado sólido, os primeiros que eu vou colocar para vocês aqui, são os líquidos. Por incrível que pareça, só tem 2 elementos químicos no estado líquido. Tá, mas como assim? O estado líquido a 25 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Só temos 2. Peraí, são 118 elementos químicos na tabela periódica e só tem 2 elementos químicos no estado líquido? Mas Victor, tanta substância líquida que nós temos na natureza. Não, você tem substância. Eu estou falando de elemento químico. Uma substância é formada a partir do conjunto de elementos químicos. Então fiquem espertos. Uma substância é formada de vários átomos de um mesmo elemento químico ou vários átomos de elementos químicos diferentes. Tá? Isso é substância. Por isso tem várias substâncias no estado líquido na natureza. Eu estou falando de átomos no estado líquido. Ou seja, você não é pegar assim um átomo e falar assim, nossa, ele está líquido aqui. Não. Ele se comporta de uma forma líquida na natureza a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Quem são esses elementos químicos? Foi claro que a Brahma. O bromo é um deles, certo? O bromo é um elemento químico e também o mercúrio. E o mercúrio é o mais interessante por quê? Porque o mercúrio ele é um metal. E esse metal fica nesse estado líquido da temperatura ambiente. Olha só que coisa louca, né? Você achar que um metal, uma substância metálica, tem estado líquido, é isso mesmo, tá? É aquele mercúriozinho que você tem no termômetro, tá? Aonde que fica o mercúrio na tabela periódica de vocês? Número atômico 80. 1, 2, acredito que esteja nesse ponto. Deixa eu pegar uma colinha aqui. É isso mesmo, tá? Então esses 2 elementos químicos, eles se encontram no estado líquido, na temperatura estado líquido, a temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Muitos alunos falam do galho, né? Pergunta do galho. Ô Vitor, e o elemento químico galho? O elemento químico galho, a temperatura de fusão dele, é aproximadamente 29 graus Celsius. E a temperatura ambiente, 25. Para quem não lembra como o metal galho, é aquele que você faz aquela experiência, entorta colher, tal. A maioria dos meus alunos já viram que eu tenho em casa, já trouxe em sala de aula. Continuando, quem são os gases? Os gases eu vou colocar de vermelho para vocês. Tá? Os elementos químicos que são gasosos, estão no estado gasoso. Hidrogênio, que está aqui. Depois, o nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e depois os gases nobres. Quem são os gases nobres? Hélio, nem, argumentou, cravou, da rainha. Tudo bem? São esses elementos químicos aí. Então todos que estão de vermelho são elementos químicos que estão no estado gasoso a temperatura ambiente, tá? Ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm na natureza. Vitor, e os demais, os restos? Todos os outros? Óbvio que eu não vou preencher a tabela. São todos sólidos. Tudo bem?
Ah, tá. Mas, Vitor, o que significa esse Z? O Z significa o número atômico. Vamos lembrar aí, tá? Não vamos esquecer disso não. Z significa número atômico, correto? Então, olha só. Vamos pensar assim. O que é esse Z maior que 92? Z maior que 92 significa que o número atômico do elemento químico é maior que 92. Tá, o que eu quero dizer com isso? Todos esses elementos químicos são criados em laboratórios, ou seja, não são naturais, são sintéticos. Todos depois do número atômico 92, ou seja, depois do urânio. Tá, Vitor, onde que está o urânio? O urânio está aqui, ó. Número atômico 92. Depois desse, todos eles são criados em laboratório, certo? Tá, então o que eu tenho que saber? Então, antes, todos eles que estão antes são naturais? Sim, de número atômico 1 até 92 são naturais, mas tem uma exceção, tá? Quais são as exceções? Do cis-urânio. Eu vou colocar as exceções para vocês aqui. Eu fiz um macete há uns anos atrás. Se vocês quiserem usar o meu macete, ó, tecnologia francesa ataca PM, tá? São esses 4 elementos químicos: tecnécio, frâncio, astato e bromécio. São esses elementos químicos que são exceções. Vitor, não entendi. De número atômico 1 até o número atômico 1 até o número atômico 92 são elementos químicos naturais, ou seja, você encontra na natureza. Perfeito. Mas são todos esses mesmos? Não, tem 4 exceções. Tecnologia francesa ataca bem. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Você viu toda a informação? Já passei para vocês. Vamos continuando? Tá, olha aqui. Depois disso, seria muito importante você identificar 3 divisões que hoje existem na tabela periódica. Quais são as divisões? As divisões entre metal, ametal e gases nobres. Então tá, o que significa um ametal? Você sabe, né, que no grego o azinho na frente significa uma negação, você está ligado nisso, né? Por isso que a palavra amor começa com A. Então olha só, tem um azinho na frente, é uma negação, ou seja, não é metal. Gente, na moral, velho, quase, uma quantidade muito grande, quase uns 80% dos elementos químicos que estão, quase os 80% dos elementos químicos que estão na tabela periódica são metais. Tá, Vitor, como assim? Você quer saber? Você quer? Na moral, você quer saber um jeito fácil de você identificar quem é quem? Ó, eu vou fazer um macete aqui para vocês nunca mais vão esquecer. Ó, pensa aqui comigo. Vitor, como eu vou saber quem são os elementos químicos que são os metais e ametais? Vai aqui, ó, faz uma escadinha. Tá vendo esses 2 elementos químicos aqui? Tá vendo? Aqui você tem um boro e aqui você tem um alumínio, tá bom? Aqui você tem um boro, aqui você tem um alumínio, certo? Você vai começar uma escada. Como? Você vai começar uma escada aqui, ó. Começa uma escada. Pô, uma escada? Como assim? Uma escada, irmão, ó. Só fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Você tá fazendo uma escada? Você não fez uma escada? Pronto. Você fez a escadinha, não fez? Todos esses elementos químicos que estão aqui dentro, todos eles que estão aqui dentro, esses elementos químicos são chamados de A. A significa uma negação. A o quê? A metal, ou seja, eles não são metais, certo? Como eu já tinha dito para vocês anteriormente, família 8A ou grupo 18 são os gases nobres, são esses elementos químicos. Vitor, e esses gases que nós temos aqui, eles são nobres? Não, irmão, não são nobres. Os gases nobres são só os caras da família 8A ou grupo 18. Esses são os gases. Eu vou até colocar aqui para você, ó, grupo 18 ou 8A. Está tudo bem? Posso continuar? Olha isso, qualquer coisa vocês param o vídeo, voltam um pouquinho, tá? Assiste 2, 3 vezes. Vitor, então todos os elementos químicos que estão aqui, eles são classificados como o que mesmo? Ametal, correto? O hidrogênio
Eu costumo dizer, ó, maldade, tá? Hidrogênio é igual o Batman, né? Ele não tem família. Mas olha só, pense aqui comigo. Se você tiver que classificar o hidrogênio como alguma coisa, você classifica ele como um metal. Tudo bem? Vitor, tá, existe metal ou ametal e gases nobres. Quem são os gases nobres? 8A ou 18. São esses. Quem são os ametais? Os ametais é o que está dentro da escadinha. Todos esses. Peraí, o bromo, que está no estado líquido, ele é um ametal? É. O cloro, que está no estado gasoso, ele é um ametal? É. Putz, que legal, é isso mesmo. É. E todos os outros que você não fez aí, são o quê? São metais. Beleza? Então uma coisa que para ficar bem claro na sua cabeça, mas bem claro mesmo. Olha aqui. Todos os metais estão sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio. Tudo bem? Desculpa. Então olha aqui para mim. Todos os metais, eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Agora olha só que interessante. Os ametais você encontra nos 3 estados físicos. A temperatura ambiente. Você encontra, por exemplo, o bromo no estado líquido, o cloro no estado gasoso, você encontra, por exemplo, o boro no estado sólido e daí por diante. Tudo tranquilo? Vou continuar a brincadeira aqui, tá? Uma coisa também bem interessante de vocês saberem, que além dos grupos, existem os períodos. Quantos períodos você tem na tabela periódica? São 7. Por que você tem 7 períodos? Porque você tem 7 camadas. Lembrando da distribuição eletrônica, a distribuição eletrônica ela rola tranquilamente com S2, S2, SP6, diagrama de Pauling. Você também terá o quê? Você terá os períodos, você vai ter os períodos. Por que você tem os períodos? Porque você tem 7 camadas. Tem aluno que não... Olha só, eu falo para você que esse negócio é muito organizado, olha aqui. Quantas camadas hoje nós temos? Existe hoje os elementos químicos que nós temos na natureza? São 7 camadas. Por isso que a tabela periódica tem 7 linhas. Então, ó, isso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, período. Período 1, período 2, período 3, período 4, período 5, período 6 e período 7. Tem casos, por exemplo, cai em vestibular assim: qual é o elemento químico que está no grupo 8, período 4? Grupo 8, período 4, grupo 8 é esse, período 4 é esse. É esse elemento químico aqui. Ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Esse elemento químico aqui é o ferro. Deixa eu colocar de outra cor. Esse elemento químico é o ferro. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá, pera só um pouquinho. Qual que é o menor período? O menor período é o primeiro, porque só tem 2 elementos químicos. Certo? Tudo tranquilo, galerinha? Tudo suave? Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. B. Família B, esse aqui, ó. A família B, esses elementos químicos aqui, nós chamamos de elementos de transição. Correto? Tem material que chama esses elementos de transição externa. Tudo bem? Mas são os elementos de transição. Tá, se alguém perguntar para você assim, qual é a diferença de elementos de transição para elementos representativos? Todos esses elementos químicos aqui, ó, nós chamamos de elementos representativos. Ou seja, todos os elementos do grupo A, ou seja, do blocozinho dos da família A, esses são os elementos representativos. Então, se você quiser ter uma noção assim legal, para você não esquecer mais, você tem que imaginar que a tabela periódica é como se fosse isso aqui, ó. Ela tem 2 regiões altas e uma região baixa. Os elementos representativos são os que ficam na parte de cima. Os elementos de transição são os de baixo. Mas calma aí, cara. Os elementos de transição são todos esses elementos que estão aqui, ó. Estão vendo? Isso é tudo elemento de transição. Chamamos de transição externas.
Essas linhas aqui, ó, são transições internas, correto? E os que sobraram aqui, ó, todos esses elementos químicos aqui, gurizada, e todos esses elementos químicos aqui são elementos representativos. Só uma coisa que vale a pena eu mostrar para vocês, é coisa antiga, tá? Não é coisa nova não, tá? É coisa de pelo menos uns 50 anos atrás. Esses elementos que eu estou marcando de preto aqui para vocês, esses elementos por muito tempo, eles são chamados de elementos representativos. Mas se pegar um FUVEST da vida, ele pega termos antigos que ainda são utilizados. Isso aqui, ó, é chamado de pós-transição. Como assim, Vitor? Pós-transição? Esses elementos são de transição? São. Então esses elementos aqui também são metais. Por que eles são metais também, gente? Por que eles são metais? Porque usar metais está dentro da linha alaranjada. Esses elementos, ó, olha da esquerda para a direita. Você tem aqui elemento representativo, elemento de transição externa. O que acontece? Depois disso você tem um elemento pós-transição. Correto? Galerinha, fiquei com o recado para vocês. Fiquem em casa, levem o estudo a sério, tá? Comecem a estudar. Tudo bem? Galera, olha só, eu vou conversar com alguns alunos aí. Eu vou tentar tirar dúvidas de vocês aí via WhatsApp. Eu vou estar conversando aqui com a escola para ver o que eu posso estar fazendo para vocês. Vou manter um horário, por exemplo, ó, tal dia, de tal hora, estou disponível para vocês, para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Vou fazer isso porque o momento que nós estamos passando é bem delicado, tá? Mas estamos juntos, jamais o Colégio Status vai deixar vocês na mão, tudo bem? Estamos aqui por vocês, tá? Fiquem em casa, tá? Mantenham o ritmo de estudo, não percam o foco, tudo bem, meus queridos? Um grande abraço, até mais, fiquem com Deus.